primeiro lugar, realmente agradecido ao Capriotti, realmente emocionado com as palavras do Capriotti, porque sempre foi um dos maiores companheiros que a gente tem dentro da Rádio Bandeirantes e um dos melhores apresentadores e homens do rádio que eu conheço e também da TV. A opinião dele é muito importante. Segundo o Edu, nós também gostamos, todos nós gostamos também do Edu. Mas a verdade mesmo, importância devida entre todos nós, a gente costuma se dar mais importância do que a gente tem, né? Porque às vezes são tão carentes e escassos os elogios que a gente mesmo costuma se apegar em alguma coisa para dizer, não, realmente eu sou bom e tal. Mas quando o elogio vem de uma maneira sincera, como a do Capriotti, eu fico enternecido. Mas, com a importância de todos nós e com a morte do Zé Paulo, hoje a maior referência da Rádio Bandeirantes é o Zaidan. Esse não tem igual, né? Depois do Zé Paulo, era o Zaidan. Sem o Zé Paulo, que será eternamente parte da história do sistema Bandeirantes de comunicação, o Zaidan é o cara que nós temos aqui, tá? Aliás, eu sugiro da Rede Bandeirantes de Rádio, que é a maior rede de rádio do país, que mande urgentemente esse equipamento que eu tenho aqui em casa, que o Lucas Herrero entrou da casa dele, que mande esse equipamento para o Zaidan. O Zaidan entrar com foto aqui no YouTube é inaceitável. Essa é a minha opinião como telespectador e ouvinte de rádio. Porque agora você é telespectador e ouvinte de rádio. A importância do Zaidan é tão grande para o grupo que ele tem que ter um sistema desse na casa dele. Isso é fundamental. A gente observa tanto detalhe e às vezes não dá a devida importância a quem tem importância. Hoje o cara que é a maior referência da Rádio Bandeirantes, indubitavelmente, né? Depois do Johnny Saad, que a rádio foi montada pelo pai dele, e ele segue os preceitos do pai, e ele adora a Rádio Bandeirantes por saber o papel da Rádio Bandeirantes. O cara mais importante que tem aqui dentro é o Zaidan, em termos de rádio, a nossa referência total e absoluta. Isso eu não digo agora, não, eu digo há muito tempo, há muitos anos, porque o Zé Paulo era a minha referência no jornalismo e o Zaidan sempre foi uma das minhas referências no rádio brasileiro, tá? E aqui já passou tanta gente importante que às vezes dá até vergonha de se ligar a chavinha um off aqui. Dá até vergonha de você falar aqui. O microfone que já foi ocupado por Hélio Ribeiro, Fiore Gigliotti. Você fica até com medo de ligar a chavinha aqui. Grandes comunicadores em todos os tempos e que realmente fizeram a história da Rádio Bandeirantes. História a gente não pode esquecer. O maior deles foi o Zé Paulo, na minha opinião. Eu me inspirava muito no Zé Paulo para fazer rádio. O Hélio Ribeiro era um monstro sagrado, que morreu até muito menos valorizado do que deveria ser. O Walker Blas, pô. Eu até anunciava o Walker Blas, dizendo que se Deus tivesse uma voz, seria esta voz, e anunciava o Walker Blas. Aí o Walker Blas entrava e... Meus amigos da Rádio Bandeirantes. Aí todo mundo caía de costa, tá? Eu até contei uma passagem que eu gosto de repetir, que o Cajuru um dia chegou para mim e falou assim, olha, vamos gravar uma chamada com o Walker Blas. Eu falei, o Cajuru está louco. O cara tem uma voz que é uma coisa impressionante. Vamos nós lá gravar com ele? Não, mas vamos. E aí, entramos no estúdio, o Walker Blas entra e começa, Rádio Bandeirantes, cada dia melhor do que antes. Aí entra o Cajuru, esporte, cultura. Eu saí correndo da sala, falei, eu não gravo. Depois do Walker Blas, eu não gravo. Então, esse microfone, além de ser o microfone mais importante de todo o grupo, que hoje é fantástico, TV, rádios, mas esse microfone aqui, da Rádio Bandeirantes, não dá para mostrar esse troço aqui atrás de mim, esse microfone enorme, esse aí. Esse microfone é o mais importante do Grupo Bandeirantes, que é o maior grupo de rádio do país
e um dos maiores sistemas de comunicação do Brasil e do mundo, onde eu tenho orgulho de falar todo dia. O Ricardo sabe disso, a Rosana sabe disso, que eles ouvem sempre a Rádio Bandeirantes, e também tem muito orgulho da Rádio Bandeirantes, a família toda, mas o Ricardo e a Rosana ouvem sempre, e o Johnny não deixa de ouvir, de vez em quando a gente leva umas duras que merece. Eu aprendi muito com o Johnny, porque você também receber elogio é muito fácil, né? É melhor você receber as críticas e, quando elas são devidas, a maioria não é? Eu aprendi muito. Por exemplo, entrevista. Eu costumava ser muito agressivo com os entrevistados. E a entrevista parava ali. Né? O cara te xinga, você xinga o cara, acaba a entrevista. E o povão que tem que ouvir a entrevista não ouve a entrevista. De vez em quando alguém te faz perder a paciência. Como poucos dias atrás aí eu perdi a paciência com um cara que acha que inventou a roda. Então, aí não dá. Você vai até um determinado ponto. Aí quando o cara quer inventar a roda, vai gritar vai fazer colocação mal educada com a tua tia, com a tua avó, comigo não. Mas eu aprendi com o Johnny isso aí. Falou, até não adianta você brigar em entrevista. Você tem que entrevistar o cara. Senão ninguém chega aos finalmente. Né? E é isso que eu faço. Procuro ser o mais educado possível com os nossos entrevistados até onde dá. Agora, quando o cara acha que inventou a roda, ele que vai te catar, porque ele não tem que respeitar a mim. Tem que respeitar primeiro você, que está do outro lado do rádio ou que está aí no tubo. Que é o nosso único objetivo de estar sentado aqui fazendo o programa, além do salário, é claro. É você que é o nosso objetivo. Não é o crítico, não é ninguém, é você. Você que está nos ouvindo e nos vendo em todo o Brasil. Eu faço rádio para você, nós fazemos rádio para você. Esse é o segredo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, não é? Então, dito isso, e exaltando o nosso amigo Zaidan, e também a nossa técnica, que há algum tempo atrás, os caras começaram com essa história, disseram que era modernidade, coisa nenhuma, além de modernidade é para economizar, porque no lugar que tem o técnico aí, senta alguém que é o locutor e que faz o trabalho do técnico. Primeiro que um monte de gente perde emprego. Eu sempre fui acostumado a trabalhar com o técnico do meu lado. O técnico fazia parte, não só eu, os grandes caras de rádio, e eu não fui um dos grandes caras de rádio, nem sou, mas os grandes caras de rádio faziam do técnico de som um personagem. Não é? De vez em quando eu brinco com o Ricardo aqui, que tem uma voz linda e que tem opiniões sensatas pra caramba e tal, mas o cara fazia do técnico de som um partner, né, um companheiro das transmissões. Assim é que era o rádio, é desse rádio que eu gosto. Né? Aí para dizer que entrou na modernidade, mas na verdade foi para economizar, botaram o locutor fazendo mesa de áudio. Eu não faço, não sei fazer e não quero aprender. Ô, Datena, você não consegue aprender e tal? Eu falei, não consigo aprender. Claro que eu conseguiria aprender, mas faria muito mal perto dos técnicos que nós temos. Né? Então, quando você vê o Brasil inteiro ligado, é porque os técnicos da Rádio Bandeirantes são de excelência. A mesma coisa, por que eu dou moral lá para o pessoal da técnica da TV? Você acha que eu estou fazendo média com os caras? Eu não faço média nem com a minha mãe, se ela fosse viva, eu fazia média. Falou em média, eu não faria. E a única pessoa que eu tinha medo era a minha mãe. Eu não tinha medo mais de ninguém, não tenho medo mais de ninguém. Ainda mais com 63 anos de idade e com todas as morbidades possíveis e imagináveis. Eu estou pouco me lixando. Não é que eu não tenha medo, eu controlo bem o medo. Eu não estou nem aí. Eu já vivi bastante e sei que não vou viver muito mais. Então eu controlo meu medo. Eu sei que eu vou ficar bem pouco tempo por aqui, porque eu já exauri a minha máquina humana. Foi culpa minha, eu usei muito mal o meu corpo. Por isso que eu digo para você que enche a cara, para de ficar prestando atenção no Ministério da Saúde, que dizer que beber faz mal à saúde. É só você me ouvir. Eu tô um lixo em termos de saúde porque eu bebia pra caramba, fumava pra caramba, não praticava esportes. Então eu já usei muito meu corpo. Então
Então você olha para mim e fala assim, meu Deus, eu não quero ficar que nem esse cara, não. Então vou parar de beber, vou parar de fumar, vou começar a correr e tal. É mais ou menos isso. Fora isso, eu não tenho muito mais o que falar, mesmo porque eu acho que já estou falando demais aqui na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes, na Vibra, em tudo quanto é lugar. Eu acho que eu preciso falar menos, né? Eu digo que a arte da conversação é melhor você ouvir do que se fazer ouvir, mesmo porque você se fazendo ouvir, se você for o Abraham Lincoln, você faz um discurso como o de Gettysburg e ganha uma guerra, né? Em 256 palavras, ele mostrou quem ele era, a que veio, o estadista que ele era, o cara que lutou contra a escravidão, e lutou para a união das confederações americanas e criou os Estados Unidos, por isso que chama Estados Unidos da América do Norte. Aí em 256 palavras o cara mostrou quem ele era, né? Agora, se um imbecil como eu fala demais, dá para perceber que eu sou imbecil antes de 256 palavras. O certo seria eu calar a boca e falar cada vez menos. Mas eu falo cada vez mais porque a situação do país exige e porque eu ganho e muito bem para isso. Então eu tenho que falar. Infelizmente você tem que ouvir. Agora, quem não gosta pode mudar de rádio, desligar, ir para outra televisão, não é? Mas a quem gosta, o meu sincero agradecimento. Mas eu estou bem exaurido e bem cansado mesmo, né? Primeiro de ver esse monte de coisa que está acontecendo no país. Estou vendo notícia de bar e restaurante aí. É só a gente ler notícias que vêm de outros países. Primeiro que eu sinto uma pena terrível de dono de bar e restaurante. Mas tudo quanto é estudo que fizeram lá fora aponta que ambientes internos de bares e restaurantes são onde mais há contaminação. Lugar onde as pessoas cantam ou falam, teatro ou coisa parecida, são onde mais se espalha a contaminação. Se dá menos importância hoje às superfícies, que esse negócio de você pegar em maçaneta, botar a mão no papel, não que o vírus não sobreviva, mas o contágio, e por isso ele é perigoso, realmente pelo aerosol de quando você respira e fala. Então é por isso que você tem que usar a máscara, para se preservar de ser contaminado e principalmente humanitariamente para se tiver contaminado, não contaminar alguém. Em ambiente interno de bar e restaurante, é claro que você vai num restaurante, você tem que tirar a máscara para comer ou para beber, não é? Você tira da máscara para comer e para beber, você vai se expor ao contágio ou vai expor alguém ao contágio. Esses governos aí deviam fazer com que esses pequenos bares e restaurantes sobrevivessem. Não sei de que forma, né? Facilitar espaço aberto, talvez até utilizar mesmo as calçadas, entendeu? E pegar um período, enquanto não tem essa vacina, de isentar esses caras de pagamento de imposto. Mas isentar, que eu digo, é isentar mesmo. E depois, quando eles forem pagar um imposto que eles não pagaram agora, quando eles começarem a ter lucro, cobrar um imposto simbólico, pô. Ah, mas não dá, Datena, porque a gente precisa dos impostos para gerir a nação. Mentira. É só parar de roubar e ter menos deputado e menos senador, que dá para você ajudar tanta gente que precisa, não é? Tanta gente que precisa, tanta gente que tem necessidade. E, aliás, depois que a gente meteu o pau pra caramba, eu fui um dos mais ferrenhos críticos dessa história do governador de São Paulo querer anunciar um novo Plano São Paulo só depois das eleições. De uma forma muito coincidente, ontem falou primeiro o Bruno Covas e depois falou o secretário de Saúde, daí por diante. Nem sei se o Dória participou da reunião ou não, mas começaram a falar sobre o Plano São Paulo. E já há algumas contingências, né? O que é esse barulho? Eu já falei para tirar esse sinal do meu ouvido aqui, ó. O meu ouvido já está machucado. Tira esse sinal do meu ouvido. É importante, mas o meu ouvido é ruim. Então, o negócio é o seguinte, cara. O cara já suspendeu cirurgias
eletivas dos hospitais públicos. Tomou algumas medidas restritivas aí. E só tomaram porque a gente meteu o pau. Só falaram ontem porque a gente meteu o pau. Quer dizer, eles não iam anunciar o Plano São Paulo com algumas contingências necessárias para impedir que aconteça com o Brasil o que está acontecendo com os gringos nos Estados Unidos e na Europa, que já aconteceu uma vez, e que pelo ciclo do vírus, se a vacina não funcionar, se não vier a tempo, vai acontecer no Brasil e já está acontecendo no Brasil. Por que esses caras só foram falar ontem, o prefeito e os caras do Estado, depois que a Mônica Bergamo publicou que grandes hospitais de São Paulo e que o Agostinho Teixeira mostrou que o Hospital das Clínicas estavam lotados? Por que a imprensa falou primeiro que o Plano São Paulo? E só falaram ontem, e confirmando aquilo que eu pensava, que eles não tinham dito antes por causa das eleições. E aí só falaram também por causa das eleições. Com medo de falar, os caras descobriram, nós estamos anunciando por um dia depois. Nem tão inteligentes assim esses caras são. Eles acham os inventores da roda, como eu já falei antes. Eles acham que eles inventaram a roda. Eu vou avisar esses caras aí que, primeiro, eles são inquilinos do poder. Quem manda no poder é o povo. Vocês estão aí até que o povo fique. E do jeito que vocês estão, vocês não vão ficar muito tempo, não. Vocês vão ser eliminados através das urnas. Pode ter certeza disso. Então avisar esses caras aí que ninguém é besta, não. Um dia depois das eleições, São Paulo vai mudar o plano. E foi tudo o contrário. Ontem o prefeito falou que a gente tem condição de ficar em fase verde. Ele não tinha que falar nada antes do governo se expressar. Quem tem que falar primeiro é o governo do Estado. O Plano São Paulo, quem fala primeiro é o governo do Estado, não é o prefeito. O prefeito falou antes do Estado falar, o que é um erro, um absurdo, não é? Lamentável. Agora, cá entre nós, não é? Você acha que hoje seria ponto facultativo em São Paulo, em algumas cidades, se não fossem as eleições? Claro que não seria. Porque, em que pese ser muito importante o feriado da consciência negra, aliás, mais importante seria se o negro fosse respeitado, que não tivesse um dia para lembrar a consciência negra, que tivesse consciência contra o racismo, principalmente contra negros, né, todos os dias. E esse país não tem. Esse é um país racista, tem preconceito contra nordestinos, negros, pobres, né, preconceito social, preconceito de todo dia. O que é a garrafa que você falou? O que você... Não, a Anvisa está aí, se puder esperar o cara da Anvisa, eu agradeço. Se não puder esperar, sinto muito, mas eu tenho que terminar meu comentário. Você me torra a paciência todo dia, que eu tenho que fazer entrevista na hora certa, né? Mas eu tenho que expressar o meu comentário aqui também. Senão faz um programa só de entrevista, vira um programa, um talk show. Não dá para ficar... o que tem de regra aqui também... Aliás, eu já me enchi o saco. RB fechada com você.